Bom dia, bem-vindos à aula número 3, Quais as casas de apostas? Nesta aula nós iremos abordar diversos assuntos, tais como as casas de apostas mais seguras, os bónus que existem nessas mesmas casas de apostas, registro em três delas, Bet365, Unibet e WilliamBet, três casas que eu pessoalmente recomendo, e também o que é o processo de verificação de identidade, o porquê de termos que fazer esse processo de identificação e identidade e porque é que o devemos fazer para não termos problemas num futuro quando quisermos levantar dinheiro da nossa casa de apostas quando obtivermos lucro com o nosso dinheiro. Então, sobre qual a importância da casa de apostas, nós temos mais de 100 casas de apostas, muito mais que 100 casas de apostas, e poderíamos escolher qualquer uma delas. Contudo, temos que ter em consideração vários aspectos quando optarmos por uma delas. Principalmente, temos que ter confiança nessa mesma casa de apostas. Nós iremos colocar o nosso dinheiro, um investimento inicial, e quando tivermos lucro desse nosso dinheiro, nós iremos querer levantar o nosso dinheiro. E ao levantar o nosso dinheiro, nós não iremos querer ter problemas. Por vezes existem casas de apostas não muito conhecidas que se calhar não têm dinheiro suficiente para pagar aos seus apostadores, então no momento de levantar dinheiro enumeram diversos problemas, ou a nossa conta não é totalmente legal, ou nós não enviamos os documentos necessários para o levantamento do dinheiro, etc, 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 e então não nos permitem fazer levantamentos. Ou outro exemplo, existem por vezes casas de apostas que têm uma odd, nós apostamos a favor desse acontecimento e depois recebemos um e-mail a dizer que a odd estava mal colocada e por isso a casa de apostas não nos pode pagar a nossa vitória na aposta. O que nós queremos é evitar desde o início essas casas de apostas e evitar também que nos metamos em problemas e o nosso investimento depois não seja recuperável caso haja algum problema. Para além disso, para além da confiança que nós temos que ter na casa de apostas, ou seja, o de que o dinheiro nós investimos lá, mais tarde, se quisermos, podemos levantar, ou que não existe nenhuma situação extraordinária que nos pode fazer perder o dinheiro, ou se não perder uma aposta que na realidade nós ganhamos, nós temos que olhar a outros quatro aspectos. São eles as odds fornecidas, o métodos de levantamento e depósito, o apoio ao utilizador e os mercados. Comecemos então pelas odds fornecidas. Por exemplo, temos duas casas que são bastante de confiança, a Bet365 e a WilliamBet. Nós já decidimos que iremos colocar o dinheiro na Bet365 ou na WilliamBet. Agora aqui temos duas decisões. Por exemplo, vai jogar um Real Madrid-Barcelona e a odd para vencer o Real Madrid, por cada euro apostado, eles vão-nos pagar 1 euro, ou seja, a uma odd de 2. E a WilliamBet, com cada euro apostado, se o Real Madrid ganhar, paga-nos 1,20€. O que temos aqui, a odd fornecida da Bet365, em que só nos paga 1 euro, irá ser mais baixa do que a odd fornecida pela WilliamBet, que nos irá pagar 1,20€, ok? Neste ponto, eu iria escolher apostar na casa WilliamBet porque para a mesma aposta iriam pagar um valor superior, ok? Inicialmente, quando começamos no mundo das apostas, não temos muita consideração acerca das odds, ou seja, que a odds numa determinada casa de apostas pode ser mais alta do que noutra, mas é um aspecto importante. Logo, aqui neste mercado, nesta possibilidade, sendo que a WilliamBet nos pagaria um valor superior, eu iria apostar na casa de apostas da WilliamBet e não na Bet365, porque para o mesmo mercado, para a mesma aposta, a WilliamBet iria me pagar um valor superior. O segundo ponto são os métodos de levantamento e depósito. Quando nós vamos depositar um valor na Bet365 ou na William, Unibet, Betfair, uma dessas casas de apostas e muitas outras também, temos diversos métodos de depósito. Será importante na Bet365, na William, nestas casas mais fiáveis, não tem grande problema, mas termos em atenção todos os métodos de depósito
e de levantamento que existem, porque nós podemos querer um método de depósito em particular e essa casa não ter esse método de depósito. Por isso é importante nós vermos, antes de nos inscrevermos na casa ou antes de tentar depositar o dinheiro, também quais os métodos disponíveis, porque podemos querer um método de depósito em específico ou um método também de levantamento em específico. Contudo, posteriormente iremos abordar os diversos métodos de levantamento e depósito para esclarecer todas as vossas dúvidas. Em relação aos mercados, existem casas que são viradas, digamos assim, mais para mercados europeus e outras que são viradas mais para mercados americanos. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, a Bet365 é uma casa mais europeia. O que quer isto dizer que está mais virada para desportos europeus. Estamos a falar, por exemplo, do futebol. Enquanto que as casas americanas têm por base mais desportos americanos, como o NHL, como o NBA. Não quer dizer que a Bet365 também não tenha NBA, porque tem, e tem com boas odds, mas se calhar não tem tantos mercados como uma casa americana, por exemplo a Pinnacle, tem para, por exemplo, o futebol americano. E é isso, nós estamos a pensar em apostar mais no futebol, se calhar abrir uma conta numa casa que seja mais virada para desportos europeus, como a Bet365, como a William Bet, será uma melhor escolha. Pois, e em último lugar, mas também bastante importante, é o apoio ao utilizador. Por vezes existem problemas nas nossas apostas. Vou-vos dar um exemplo. Um jogo Benfica-Porto em que nós apostamos a favor do Benfica e o Benfica ganha. Contudo, passou 1 hora, 2 horas e a nossa aposta ainda não foi paga. É importante termos nas diversas casas de apostas um bom apoio ao utilizador, ou seja, eu tenho este problema, rapidamente vou falar no chat online ou então enviando um e-mail e rapidamente tenho uma resposta e rapidamente me irão resolver esse problema. Estes são os 4 pontos essenciais para além do fulcral que é a confiança da casa de apostas. Contudo, eu forneço-vos aqui um site que é o Top 100 Bookmakers, que iremos já abrir aqui e vamos à internet. E temos aqui o Top 100 Bookmakers. Existem inúmeros sites com inúmeras casas de apostas, contudo, eu pessoalmente vejo este site porque tem muita informação. Por exemplo, isto basicamente é um top das melhores casas de apostas. Eles mostram-nos as 100 melhores, existem muito mais, como eu já tinha referido, mas vamos, por exemplo, aqui à Bet365. Eu estou interessado em começar as minhas apostas na Bet365 porque, em primeiro lugar, é uma casa que está no top 1 deste site, por isso, em princípio, será boa. E é uma casa que me interessa, é uma casa europeia, logo, se calhar mais virada para desportos europeus, para o futebol, com inúmeros mercados. E vou fazer só aqui uma ressalva. Por exemplo, uma casa americana é a Ladbrokes, por exemplo, e temos aqui mais casas americanas. Eu estava a tentar ver aqui a Pinnacle, a ver se encontrava. Está aqui, Pinnacle Sports, em 15º lugar. O top 20 são casas sem problema nenhum, por isso podemos apostar em qualquer uma delas. Mas continuando, eu estou interessado na Bet365, uma casa mais europeia, e eu tenho alguma dúvida, quero tirar uma dúvida rápida. Posso vir a este site, clicar aqui no review em informação, é ter a intenção que normalmente se terá tudo em dia, digamos assim, terá tudo atualizado, mas pode haver um pequeno erro. Basicamente, eu clicando aqui no review da casa, eu posso ver todas as informações gerais da casa. Tenho aqui as moedas utilizadas, os métodos de depósito e de levantamento. Contudo, eu recomendo haver estes métodos de depósito e levantamento no site. É algo muito mais fiável, porque pode ter havido uma atualização recente e ainda não foi atualizado no site. Contudo, temos aqui toda a informação sobre a casa de apostas, as línguas, etc, etc, etc. Também temos aqui os desportos em que é possível apostar, as promoções neste momento. Ou seja, temos aqui toda a informação sobre a casa de apostas. E, por exemplo, a Bet365 é uma casa bastante recomendada, mas eu teria dúvidas e estava a pensar em entrar noutra casa
por exemplo, a TitanBet. Contudo, eu queria ver o review sobre esta casa e rapidamente iria aqui abrir a informação e tenho logo toda a informação desta casa, quais os métodos de depósito, de levantamento também. Temos aqui as línguas e vários reviews dos utilizadores, algo bastante importante é sempre ler os reviews de diversos utilizadores, porque só as experiências das outras pessoas é que nos podem dar um feedback mais real do que é as casas de apostas e se já tiveram algum problema, ok? E vamos voltar aqui ao nosso site, ao nosso PowerPoint, peço desculpa, e começamos com estas três casas de apostas que eu já referi, que são seguras e que eu recomendo, que é a Bet365, a William Hill e também a Unibet, ok? Vamos começar aqui pela Bet365 e abrindo a Bet365 já na parte portuguesa, ou seja, já de língua portuguesa, contudo eu posso mudar aqui o idioma, caso vocês desejem mudar aqui o idioma, posso rapidamente mudar aqui o idioma, ok? Enganei-me aqui nos desportos, rapidamente uma explicação do layout. Aqui em desportos aparecem-nos todos os desportos aqui da parte esquerda que nós podemos apostar. Por exemplo, eu quero futebol, rapidamente vou aqui ao futebol e clicando no futebol aparecem-me as várias ligas, lista internacional, na América, na Europa. Por exemplo, se eu estivesse à procura de uma liga, vamos pensar aqui uma liga mais requisitada, rapidamente também podia ir aqui à lista de elite europeia, que ir à Champions League também, mas vemos aqui à Europa, não quero Áustria não quero, quero ir, por exemplo, vamos aqui à Turquia, ok? Clicando na Turquia aparecem-nos logo todos os jogos. Se quisermos um mercado em específico e não no da vitória ou derrota, clico no jogo e aparecem-me todos os mercados. Como vocês observaram, na Europa não aparecem as principais ligas, porque as principais ligas estão aqui em baixo, ok? Liga italiana, abro aqui e aparece-me logo, ou seja, para ir mais rapidamente à liga, está logo aqui as ligas. Liga dos Campeões, UEFA Liga dos Campeões e rapidamente também nos aparece aqui a Liga dos Campeões. Se nós quisermos apostar num jogo que está a ocorrer no momento em que quisermos fazer uma aposta rápida, vamos logo aqui ao vivo e ao clicar ao vivo aparecem-nos aqui do lado esquerdo todos os jogos que estão a ocorrer, primeiro de futebol, ténis, handball e depois basquetebol, ok? Mas isto era uma explicação rápida do layout da Bet365, mas é algo rápido e que vocês entendem muito rapidamente, ok? Então, começando pela Bet365, uma das casas que eu indiquei, vamos fazer o registro. Ao clicar em registro, aparece-nos uma nova na janela para nós fazermos o registro, ok? E são tudo os pedidos que eles fazem, não é nada de especial. O país de residência, e depois vou colocar aqui o nome. Vamos passar aqui. O nome, o apelido, o conhecido como é para ficar como alcunha, mas neste caso não vai ser necessário. Depois pedem-nos a nossa data de nascimento. A nossa data de nascimento serve basicamente para dizer que nós temos mais do que 18 anos, então podemos apostar. 1975. Pedem-nos também a morada, logicamente vou fazer aqui uma morada fictícia, ou seja, um registro fictício, mas pedem-nos a nossa morada porque caso nós tenhamos algum problema ou então para o processo de verificação ou para um pagamento, etc., para termos, recomendam que para nós darmos a morada correta, porque podem precisar de fazer um processo de verificação ou algo assim, então é sempre importante darmos a morada toda completa, ok? E não deixarmos nada incompleto. Depois de dar a minha morada, é basicamente encontrar morada para ele aceitar a nossa morada e depois o que nos resta é colocar aqui o nosso e-mail. Curso 133 gmail.com e aqui também curso 1333
gmail.com. E aqui temos o nosso telemóvel 91 54 31 132. Aqui o idioma, o fuso horário, o formato de odds. Normalmente deixamos em decimais, que é como nós observamos no mercado europeu. As odds decimais é 4.00, 3.50. Se fossem fracionárias, era em divisão, 3 a dividir por 5, 3 quintos. Mas no mercado europeu nós utilizamos sempre as odds decimais, ok? O nome do utilizador aqui, eu vou pôr JR1333 e depois vamos pôr aqui a palavra passe, ok? Aqui pedem-nos um número de segurança de 4 dígitos. Por vezes acontece, nós não nos lembramos da palavra passe ou algo assim, ou termos um problema na conta, então eles utilizam este código de segurança caso haja algum problema. Depois aqui, o código bónus. Por vezes alguns sites dão-nos um código bónus para nós termos uma free bet inicial de 20€, por exemplo, e é bom estarmos atentos a esses códigos promocionais, e se tivermos um desses códigos promocionais, então colocamos aqui o código. Depois temos aqui um tick em desejo receber informação relativa a ofertas e promoções. A Bet365 por vezes, quando existem grandes jogos, dão-nos alguns códigos promocionais ou algumas free bets para nós utilizarmos nesses jogos de acordo com algumas condições. É preciso ver essas condições quando recebemos no e-mail. E agora tenho pelo menos 18 anos, compreendo e li toda a informação que eles nos pedem, ok? Mal fazemos o registro, entramos na nossa conta, como podem ver aqui, e aparece-nos uma parte de depósitos, ok? Nesta parte de depósito é algo que nós vamos falar posteriormente, na próxima aula, que é os diversos tipos de depósito, mas rapidamente ir percorrendo cada um. Podemos fazer depósitos por cartão de débito, crédito, por Money Bookers, NetTeller, Click to Pay, PayPal, PaySafeCard, UCash, UTruPay, Multibanco, transferência bancária, bancária rápida, cheque e iDebit. Ok? Existem inúmeros métodos de depósito. Uns pessoalmente posso falar bastante fiáveis, como cartão, utilizando o cartão de débito ou de crédito. Moneybookers também muito fiável. NetTeller, contudo prefiro mais Moneybookers. PaySafeCard também muito utilizado. O PayPal, mas contudo eu irei falar disso posteriormente. Ok? Então para a nossa Bet365 viram como foi fácil o registro. Em pouco mais de 5 minutos ou mesmo em 5 minutos nós conseguimos fazer o registro na nossa casa e vamos fechar. Já entramos e recebemos uma mensagem, basicamente é uma mensagem de boas-vindas à Bet365, bem como um código promocional que eles nos dão já, que é este código aqui, com o seu código de oferta com a terminação NCDBP, foi-lhe enviado através de e-mail. Passos para reivindicar o seu bónus, eu basicamente posso explicar aqui muito rapidamente. Se eu depositar um valor de 5€ ou superior, até 50€ no máximo, eles vão dar, penso que é um bónus, uma free bet, não mesmo um bónus, é um bónus de 100% do valor que eu depositei. O valor, sendo que o valor depositado tem que ser mais do que 5€ e eles só dão bónus até 50€, ok? O e-mail que eu recebi, ou que eu irei receber, ainda não, já recebi, é o mesmo que apareceu na Bet365, e para colocar o que eu teria que fazer para receber este bónus era o meu código de oferta, copiar o meu código de oferta e depois depositava o meu dinheiro, depois iria aqui a este link, introduzia o meu código de oferta, clicava em confirmar e quando eu clicava a confirmar, o que me iria aparecer na minha banca, por exemplo, se eu tivesse 10€ aqui, iriam-me aparecer 20, ok? Havia uma duplicação da minha banca porque eles ofereciam-me 50% a 100% do valor do depósito, ok? É importante e logicamente que ao receber este bónus eu não poderei tirar o dinheiro logo. É importante ver nas condições da casa quais as condições para eu fazer depois o meu levantamento, ok? Muitas casas pedem
por vezes para jogar 2 vezes o valor do bónus para fazer um levantamento, mas isso teremos que ver nas casas e nas condições das casas, ok? Vimos a Bet365, podemos já fechar aqui, já recebemos o e-mail do código promocional e rapidamente poderíamos começar as nossas apostas na Bet365. Voltando aqui ao nosso PowerPoint, a Bet365 já temos o nosso registro. Vamos agora aqui ao William Hill, também rapidamente. Este é o site da William Hill, mal abrimos o link e clicamos em inscrever-se já, ok? O que nos irá aparecer aqui na William Hill também é o formulário de registro e pergunta-nos se já tem conta PayPal. Se nós não tivermos conta PayPal, poderemos clicar aqui para nos inscrevermos. A conta PayPal é algo que eu vou falar na próxima aula e por isso vamos deixar para a próxima aula, mas é uma carteira, basicamente é uma carteira virtual como é a NetTeller ou o Moneybookers, ok? Então, o nosso nome, João Reis, e depois a nossa data de nascimento, 1000 de janeiro de 1975, o nosso e-mail, curso 133, e eu já tinha aqui em maiúsculas, 1333, é importante ver as letras maiúsculas e minúsculas, porque por vezes os formulários de registro são sensíveis. Portugal, e aqui Rua das Flores, número 10, Lisboa. Isto é opcional do nosso país ou distrito, por isso eu vou deixar 1800 é o código postal e aqui outra vez o nosso nome do utilizador, JR13333, disse bem, 1333, já temos aqui um 3 a mais, e agora vamos aqui à nossa palavra passe. E à semelhança da Bet365, não temos um código de segurança, mas sim uma pergunta de segurança caso aconteça alguma coisa à nossa conta. E vamos escolher aqui o nome de solteira, nome de animal, o meu jogador preferido. Vamos pôr aqui o Ronaldo, ok? Ronaldo. Depois temos aqui a moeda em que abrimos a nossa casa de apostas. Neste caso a nossa moeda vai ser o euro, mas como temos inúmeras moedas entre o euro, o British Pound, o dólar, nós vamos abrir a nossa conta em euros e recomendo pelo menos para pessoas de Portugal abrirem conta em euros para não levarmos por vezes com taxas quando fizermos uma transferência bancária, ok? Depois temos aqui o limite de depósito diário. Eu irei escolher sem limite, contudo podemos pôr aqui um limite de depósito diário. Basicamente o limite de depósito diário é uma salvaguarda das casas de apostas, porque já houve casos que houve muita gente que perdeu muito dinheiro em casas de apostas e processaram a casa de apostas por não controlarem o seu jogo viciado. Basicamente as pessoas têm um psicólogo em que esse psicólogo vai passar uma declaração que a pessoa é um jogador viciado e então culpam a William ou outra casa de apostas que não houve controle sobre um jogador viciado, ok? Então as casas de apostas têm diversas maneiras neste momento de controlar para não terem problemas jurídicos, então colocam aqui por exemplo, o limite de depósito diário. Eu vou colocar sem limite, mas podem pôr aqui um limite se quiserem para haver um controle, ok? O código promocional é semelhante à Bet365, o mesmo que aconteceu com a Bet365. Colocamos aqui um código promocional se for o caso, ok? Aceito os termos e tenho maior de 18 anos, é algo que basicamente nos pedem aqui, e pretendo receber apostas gratuitas à semelhança da Bet365 e agora criar a minha conta. Agora pedem-nos, eu deixei aqui um erro, o número de telemóvel no e-mail e vou colocar aqui o número de telemóvel 91 154 31 132. Criar a minha conta. E a minha conta já foi criada, como podem ver.
e pedem-nos, à semelhança da Bet365, um método de depósito. O método, existem números como na Bet365, crédito, débito, PayPal, são muito semelhantes à Bet365, como vocês podem ver, ok? É algo que nós vamos falar na próxima aula e por isso vamos passar agora aqui a encerrar. Caso eu não queira fazer um depósito e eu não quis, deixava em cancelar e ele voltava, ok? Quando clicamos em cancelar, eu saio do método depósito e tenho que voltar aqui. Eles pedem-nos logo o método depósito à casa de apostas. Eu aqui já posso voltar, eles estão-me a pedir outra vez, mas eu já posso voltar e eu não quero. Depositar, já devo ter recebido o e-mail, ainda não. Eu não quero. Ok, agora já está. Não me estavam a deixar passar aquele passo, mas agora já está. Já estou dentro da minha conta. Olá, João. E depois temos aqui a minha conta. E este é o layout da William Hill. Temos aqui o futebol, ténis, basquetebol, corrida de cavalos, beisebol e hockey, ok? Como vocês viram, estava com um bocadinho de dificuldade de passar aquela fase, mas não são obrigados a colocarem o dinheiro na William para entrar para esta fase, ok? Espera um bocadinho e depois aquilo vai dar entrada no próprio site, não é necessário depositar logo o dinheiro, ok? Temos a Bet365 e a William realizada com o nosso registro que posteriormente vamos utilizar. Era isso que eu não tinha referido ainda. Eu estou também a fazer o registro destas casas de apostas porque são casas que eu hoje em dia utilizo, para além da Betfair. A Betfair não é só uma casa de apostas, também é um mercado de ativos desportivos, algo que nós vamos falar no futuro, o chamado trading. Mas eu ainda utilizo tanto a Bet365 como a William Hill, principalmente para streams ou alguma aposta isolada que eu desejo fazer, eu ainda utilizo, ok? Então, vamos aqui à nossa última casa, à Unibet, e fazemos aqui o registro da Unibet também. É basicamente igual ao William e para a Bet365, ok? João Reis, aqui o nosso e-mail, já temos aqui pré-definido, aqui a nossa data de aniversário, 26 de janeiro de 1975, masculino, Rua das Flores, nosso código postal 105, Portugal, número de telemóvel, enganei-me, 911, a moeda euro. Estamos aqui na Unibet, eles pedem-nos o registro com 7. Ok. E depois aqui o nosso nome do utilizador JR 1333. E aqui temos que alterar. Também temos aqui todas as informações. Temos aqui também a pergunta de segurança, como aconteceu nos outros casos. Vamos por aqui como BMW a resposta. E tenho 18 anos e gostaria de receber as informações igual à Bet365 e à William, ok? Já fizemos o nosso registro na Unibet. Diz aqui que falhou, mas devo ter recebido um mail da Unibet. Recebi aqui, ok? E já temos aqui a nossa conta aberta e registada, ok? Já com as nossas 3 contas, vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint e eu queria, e também já vos disse que iria falar sobre um bocadinho sobre o processo de verificação. Vou rapidamente aqui à Bet365, também é muito semelhante para os outros, e na Bet365 posso ir aqui ao historial
e ao abrir o historial vai-nos abrir aqui uma página com todas as nossas informações que queiramos saber, e neste caso na Bet365 vamos à parte a minha conta e processo de identificação. No processo de identificação pedem-nos para realizar 2 passos, são muito simples. O primeiro passo, pedem-nos introduzir os dados do cartão de ID, fazer o upload do documento identificativo e depois enviar. E depois o segundo é uma dupla verificação, basicamente, da nossa identidade. Como eu vos disse, eu recomendo que façam logo de imediato isto quando fazem o registro e o depósito, porque para fazer um levantamento ou qualquer outra coisa eu necessito ter o meu processo de verificação, de identificação realizado. Por exemplo, se eu for aqui à minha banca e tentar fazer um levantamento, o que nos diz é que não poderei fazer porque o meu processo de identificação KYC, basicamente uma sigla de verificação, não foi estabelecida, ok? Eu não irei então poder realizar nenhum levantamento porque o meu processo ainda não está realizado. Como fazemos para a Bet365, rapidamente também fazemos para a William e para a Unibet, por isso eu não irei estar aqui a fazer a mesma coisa para os diversos sites, ok? Outra vez, a minha conta, processo de identificação, rapidamente ia aqui, colocava aqui que sou de Portugal, a minha data de nascimento e depois o meu número de cartão de identificação, clicava em confirmar e depois fazia o upload num destes, do passaporte, da carta de condução ou do cartão de cidadão e enviava por e-mail ou mesmo pela Bet365 para fazerem a minha verificação. Voltando ao nosso PowerPoint, da aula número 3, quais as casas de apostas. Vimos quais as casas de apostas, 3 casas de apostas que eu recomendo, pessoalmente, que eram a Bet365, a William Bet e a Unibet. Viram o registro nessas casas de apostas e o processo de verificação da Bet365, ok? O registro é bastante fácil, até em menos de 5 minutos vocês conseguem fazer, como viram, e depois de imediato fazerem o processo de verificação da conta para não termos nenhum problema no futuro e conseguimos levantar também os nossos ganhos quando nos convier, ok? Para a próxima aula nós temos a aula número 4, métodos de depósito e de levantamento. Irei demonstrar os métodos de depósito e de levantamento destas 3 casas e também irei-vos falar das carteiras eletrónicas e o porquê de utilizarmos carteiras eletrónicas, mas muito rapidamente. As carteiras eletrónicas, para além de nos darem segurança ou de manterem o nosso dinheiro em segurança e para futuramente também não termos problemas com os nossos cartões de crédito, por exemplo, permitem-nos poupar muito dinheiro com taxas que muitas casas de apostas colocam, ok? Na Bet365 e na William Bet não teremos assim muitas taxas, porque são casas bastante conceituadas e que têm conseguem ter uma banca suficiente para não taxar. Contudo, noutras casas de apostas necessitam de taxar. Por exemplo, a Betfair taxa a saída de dinheiro e por isso, tendo, por exemplo, Money Bookers ou NetTeller, conseguimos pouparem muito nessas taxas. Podemos poupar por levantamento até 5 euros, mas multiplicando esses 5 euros por vários levantamentos, por exemplo, se fizermos 100 levantamentos num ano, poupamos 500 euros, ok? Que irá ser muito dinheiro. Então, vemos-nos na próxima aula, que será os métodos de depósito e levantamento.